agilizar a descoberta da verdade, vai redundar em nada. Descobrir a verdade e não aplicar a sanção não corresponde a nada. Não adianta aprimorar o sistema sem resolver esses gargalos, né? Então, eu penso que objetivamente é isso que deveria ser encarado como prioridade. Deputada Marina Santa. Nosso presidente, deputado Otávio Leite, todos os deputados que aqui se encontram, e deputadas, deputada Keiko que está ali, deputado Molon, todos os deputados e deputadas, eu gostaria de fazer uma saudação carinhosa e respeitosa. Eu não sou, infelizmente, dessa comissão, pertenço a outras comissões, mas me sinto aqui recebendo uma aula de cada um dos senhores e senhora que aqui falaram, e de uma importância muito grande, porque, afinal de contas, essas são as instituições que atuam diretamente, trabalham e representam também os segmentos que fazem a segurança pública e a justiça do nosso país. E, desse modo, quando chegou esse projeto de lei, essa possibilidade de um projeto de lei, a partir da elaboração que passou pela comissão que os senhores compuseram, me pareceu de enorme importância, até pela sensibilidade de quem atua com comunidades vulneráveis. Todos nós acompanhamos, e aqui tem um panfleto dos agentes federais falando vários aspectos da nossa estrutura, da necessidade de melhora das estruturas das polícias, especificamente da Polícia Federal, mas eu penso que nós precisamos tratar de todos os assuntos. Nós não temos como dizer que a investigação criminal ela não pode ser tratada enquanto outros assuntos não forem vencidos. Nós precisamos tratar de todos os assuntos, precisamos tratar das estruturas, precisamos tratar do orçamento dedicado à segurança, precisamos tratar das mudanças necessárias na esfera do Código de Processo Penal, precisamos tratar também da investigação. E quando eu tive acesso a essa discussão que ocorria, e outros deputados de outros partidos também puderam ter, tanto que eu apresentei o projeto, em seguida 4 outros projetos foram apresentados com praticamente o mesmo teor, resultado desse amadurecimento que foi ocorrendo, de modo algum em minha cabeça passou a ideia de participar de algum tipo de confronto na esfera de quem investiga no nosso país. Toda a minha atenção e todo o meu cuidado e o pequeno prazo de oitiva que eu tive a possibilidade de fazer, foi dedicado à ideia que, no fim, a doutora Eunice acabou comentando aqui e falando um pouco também do meu estado de Goiás, que se aqui no Distrito Federal demonstra excelência a atuação dos inquéritos, o que ocorre com relação aos inquéritos, a relação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, no estado de Goiás, aqui no entorno de Brasília, há 1 ano e meio, 2 anos, eu participei de um debate com policiais militares, policiais civis, enfim, várias autoridades aqui da região, tinham simplesmente 10 mil inquéritos parados. Se nós conversarmos com pessoas que atuam ali na região, no fim ali da região amazônica, que atuam em bairros distantes das grandes cidades, se nós conversarmos com pessoas que atuam com lavradores, com agricultores familiares, com famílias que não têm a quem recorrer, a gente vai saber que se o Ministério Público e a polícia, naquele lugar, em geral a Polícia Civil, em geral o promotor de justiça da comarca, estiverem trabalhando juntos, estiverem em cooperação, estiverem abraçados por uma legislação que lhes dê esse apoio, doutor Flávio, diante dos dados que o senhor acaba de mencionar aqui, nós teremos certeza de que é preciso que nós aprovemos aqui uma legislação que regulamente, de fato, as investigações como um marco de regulamentação que ofereça, além dos crimes, além do crime organizado, a investigação para o crime organizado, que exige uma atuação
de profissionais de todas as áreas, que nós tenhamos também a proteção da Dona Maria, do seu José, que não tem a quem recorrer. Se ele pode recorrer ao promotor de justiça, ao delegado de polícia, ao policial militar, ao policial civil, e for ouvido por qualquer deles, e todos se interessarem em fazer uma investigação que dê ao Poder Judiciário condições e rapidez necessários, e ainda que dê a qualidade necessária, puxando o caso das perícias. Eu estive em Alagoas, no IML de Alagoas, na CPMI da violência contra a mulher, e vi ali aquela câmera aberta, quebrada e perdendo todas as provas, perdendo DNA. Não se sabe quem estuprou aquelas mulheres, cuja prova fundamental foi perdida ali. Então é claro que nós precisamos melhorar em todos os aspectos as condições dos profissionais, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, das polícias da Polícia Federal e das polícias estaduais, para que a população perca essa sensação de insegurança permanente que tem. Que adote os policiais e também o Ministério Público, olhando para cada uma dessas instituições e pessoas que as representam em cada município, em cada comarca, e também quando aparece na televisão, quando aparece mostrando a prisão ali de muitos, que às vezes são de grupo de extinção, que atuam em grupos de extinção de pessoas, de extermínio de pessoas, como acontece em vários estados nossos, que tenha credibilidade. E a credibilidade se dá também pela confiança de que não há competição onde não pode haver. Eu estive na cidade pequenininha do interior esses dias, do meu estado, tinha ali um evento do IFAM, na área de cultura, portanto, e o promotor do município de Silvânia, pequenininha ali, na Estrada de Ferro, o promotor me cumprimentou e falou: nossa, que bom que a senhora está dando atenção para essa área da investigação. Aqui nós nos damos muito bem, o delegado de polícia e eu. Então nós atuamos de modo que a população se sinta segura e sinta que nós estamos trabalhando por ela, pela segurança dela. Dali a pouco o promotor saiu e chegou o delegado de polícia, os dois muito jovens. O delegado me disse a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Nós precisamos trabalhar de forma em que a cooperação, até muitas vezes, supere as nossas dificuldades estruturais. Então, o que eu gostaria de pedir, no momento oportuno, ou agora, ou em outro momento que os senhores e as senhoras acharem por bem, que nos deem sugestões para melhorar esse texto. Nós sabemos que não existe texto perfeito, né, doutor Flávio? Não tem texto perfeito. Nós sabemos, doutor Segovia, doutor Jorge, doutor Marcelo, doutor Eunice, o nosso querido relator, que trouxe para si um projeto que vai lhe exigir, já está exigindo bastante dedicação. Nós sabemos que essa casa é responsável pela elaboração de leis, mas ela não faz nada se não tiver a informação, o acompanhamento e a elaboração que as instituições têm, assim como as associações que terão tempo certo também para participar desse seminário, para que todos nos ofereçam e digam: em tal lugar não está bom, tal artigo precisa ser modificado. Nós não temos nenhum problema com isso, pelo contrário, nossa tarefa de todos que estão aqui nessa sala, no meu entender, e de tanta gente mais espalhada aí pelo Brasil, é oferecer à população brasileira o melhor de nós, ou seja, uma regulamentação das investigações criminais que coloque na ordem do dia, inclusive do Congresso, inclusive dos governos estaduais e do governo federal, a necessidade de mais recursos, porque não tem nada o que dizer. Se as polícias e os ministérios públicos estiverem articulados, prontos, trabalhando em conjunto, com certeza, diante dessa condição de vários projetos aqui, além do meu, os projetos apensados, outros projetos que tratam de assuntos similares na casa, eles estarão disponibilizados para que a população brasileira sinta segurança e saiba que essas pessoas que
que somos todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, pagos e assalariados pelo poder público, estamos preocupados com a sua segurança e com melhor resolutividade. Senhor presidente, parabéns por esse evento, parabéns pelos eventos que já foram aprovados por essa casa, parabéns aos deputados membros dessa comissão, e eu sou apenas uma colaboradora, porque quero de verdade dizer, olha, esse pedacinho aqui, nós todos e todas colaboramos para oferecer à população brasileira. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marina Santana. Solicito a Vossa Excelência já inclua na sua agenda, na próxima terça-feira, uma nova audiência pública. Deputado Moreira Mendes com a palavra, em seguida deputado Molon. Quero também agradecer a presença da deputada Keiko Ota e do deputado delegado Protógenes. Senhor presidente, quero inicialmente cumprimentá-lo pela iniciativa dessa audiência pública, assim como cumprimento com muito respeito a todo este seleto clube de convidados que trouxeram muitas informações aqui para o nosso conhecimento. Pena que a dificuldade nossa como parlamentar aqui é muito difícil. Eu, por exemplo, não pude ficar o tempo todo aqui, correndo, ora para a audiência pública, onde eu presidi ali na Comissão de Agricultura, posto que sou vice-presidente e titular lá, ora aqui na CCJ, com assuntos importantes, onde sou vice-líder. Enfim, a gente passa o dia aqui correndo da sala para a cozinha e às vezes não tem condição de dar a atenção merecida. Este é um tema de extrema importância. Eu quero igualmente parabenizar a deputada autora do projeto, deputada Marina Santana, que falou brilhantemente. Agora eu fui até ali ao lado dela agora há pouco, obter algumas informações a respeito do projeto. Porque se tem uma coisa que me incomoda é falar sobre o que eu não conheço. Portanto, eu não vou falar do projeto, que é o tema principal dessa audiência pública, o que eu não conheço em profundidade. Mas quero aproveitar aqui este seleto, como disse, clube de pessoas que estão aqui, para falar sobre a PEC 37. Isso permeou todas as conversas. Todo mundo que falou aqui, de uma forma ou de outra, acabou tocando nesse assunto. Eu sou um modestíssimo advogado. Eu costumo brincar dizendo que sou um advogado de aldeia, já aposentado. Tenho já quase 45 anos de formado, mas estou fora da militância. Sou lá do estado de Rondônia. E vi o Ministério Público nascer. Inclusive, as prerrogativas que a Constituição de 88 assegurou ao Ministério Público começaram em Rondônia, na Constituição do Estado de Rondônia, que é de 82. Todos os poderes que hoje, quero corrigir, todas as prerrogativas asseguradas hoje ao Ministério Público, na verdade, começaram em Rondônia. Por isso eu conheço um pouco dessa história. A Constituição de 88 deixou dois legados importantíssimos, na minha avaliação modestíssima. A primeira delas é essa conquista do Ministério Público, essas prerrogativas amplas do Ministério Público, questão dos direitos difusos e vai por aí. Uma outra grande conquista foi a liberdade de imprensa. Eu acho isso que são dois importantíssimos instrumentos para a consolidação da democracia. De um lado a investigação, de outro lado uma imprensa livre, podendo denunciar a tudo e a todos, assumindo as responsabilidades pelos excessos que eventualmente praticar. E disse, e continuo repetindo, que haveria um dia em que a sociedade representada aqui, a Câmara dos Deputados, que é quem representa o povo, haveria de organizar, de certa forma, alguns ajustes, tanto num setor quanto no outro, porque os exageros haveriam de ser cometidos, como foram, e acontece até hoje. A PEC 37, na verdade, o conteúdo dela, em que pese todo o respeito que eu tenho por todos os delegados de polícia, eu fui um dos que participou da comissão especial, na verdade, ficou um pouco fora do foco que, na minha avaliação, nós deveríamos observar, que eram os excessos cometidos pelo Ministério Público e esta falta de cooperação, que a deputada tão brilhantemente colocou,
e ainda com uma frase muito bonita aqui, de que não há competição onde não pode haver. E aí, ainda bem que a PEC 37, com o seu conteúdo como estava, foi arquivado, mas ela deixou um legado importantíssimo, levantar esta discussão. O Ministério Público não é poder, o Ministério Público é instituição. E tem o dever, assim como os delegados e toda a polícia judiciária, de apurar, sim, os crimes. Eu acho que esta parceria, ela é fundamental, mas que esta casa aqui tem a responsabilidade. Eu não conheço ainda o material que o doutor Flávio trouxe, sei da participação dos nossos dois representantes nesta, vamos dizer, comissão informal que trabalhou, mas é preciso que esta casa aqui faça alguns ajustes no sentido de dar à sociedade um controle maior sobre as ações do Ministério Público. Aí é que está, na minha avaliação, o nó górdio. Não é tirar prerrogativa. Acho que não devemos e nem queremos tirar prerrogativa nenhuma. O que nós precisamos é ajustar um pouco a conduta. E não é do Ministério Público generalizadamente, não. Porque na medida que todos vão ficando mais velhos, que os cabelinhos vão ficando brancos, as coisas vão se ajustando. Mas, entretanto, os arrobos do jovem promotor é difícil de ser contido. E para isso é que nós precisamos de uma legislação mais adequada. É preciso que a sociedade tenha controle sobre a ação do Ministério Público, e aí eu quero falar um pouquinho sobre o inquérito policial. O inquérito policial tem absoluto controle da sociedade, pelo menos no papel. Porque ele tem uma portaria de abertura, tem um controle do Ministério Público, tem um controle do juiz, agora pela via indireta, que antigamente era, do meu tempo, era direto com o juiz, agora vai primeiro ao promotor e depois ao juiz, mas o fato é que o juiz e o promotor têm controle sobre a ação da Polícia Judiciária. Mas ninguém tem o controle sobre o chamado inquérito civil do Ministério Público, salvo as regras internas que eles próprios fixam. Também não quero entrar no mérito. Cada estado tem o seu. Me parece que agora que o Conselho Nacional de Justiça também tem uma regra, mas que não é lei. O que nós precisamos é colocar estas regras de controle da sociedade sobre as ações do Ministério Público de forma transparente. Este é que é o caminho. E aí, para finalizar, presidente, eu acho que nesta questão da apuração dos crimes não tem melhor e nem pior. O Ministério Público tem um papel importantíssimo, mas não é mais importante do que o papel da polícia. É tão relevante o papel da polícia quanto do Ministério Público. E eles precisam trabalhar, sim, coordenadamente, eles precisam trabalhar juntos. Este é o grande desafio dessa nova legislação que nós precisamos concluir. Eu queria apenas deixar esse relato aqui e dizer que tenho muito respeito pelas duas instituições. Acho que elas são fundamentais para o fortalecimento da democracia. É o registro, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Moreira Mendes, deputado Molon, eu informo aos convidados que estão todos livres, após o deputado Molon, o deputado Otoniel, para fazer uma observação, se bem lhe aprover, cada qual, de per si. Deputado aqui, que se quiser se inscrever também, por favor, deputado Molon. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela realização dessa audiência pública, dar as boas-vindas a todos os participantes, os que apresentaram a sua visão aqui, reiterar o pedido de desculpas do deputado Moreira Mendes, que eu também quero fazer em meu nome, pela entrada e saída constante. Infelizmente aqui, normalmente, nos dias tranquilos acontecem 6 ou 7 coisas da qual devemos participar ao mesmo tempo, nos dias mais calmos, como é o caso de hoje, né? Então, eu quero pedir desculpas por não ter ouvido algumas das apresentações. Ouvi uma parte do Dr. Flávio, uma parte do Dr. Paranhos e uma parte das respostas agora do Dr. Segovia e do Dr. Xavier, né? Presidente, eu participei ativamente do debate sobre a PEC 37, quando ainda em sua fase na CCJ e na comissão especial, atuei em ambas.
E eu me lembro que, num determinado momento, eu fiz uma pergunta para a qual, de fato, eu não tive resposta. Sobre qual problema a PEC 37 pode resolver. Normalmente, quando nós fazemos uma alteração legislativa, nós temos por objetivo resolver algum problema. E a mim parecia que, naquele momento, a PEC 37 não resolveria um problema, talvez criasse alguns outros. Mas, no meio dos debates, uma questão que surgiu foi essa, trazida pelo deputado Moreira Mendes, a falta de uma regulamentação legal da investigação criminal e a atuação do Ministério Público. Me lembro até, doutor Paranhos, na ocasião de ter conversado com a CONAMP, doutor César, no começo dos debates ainda presidia a CONAMP, né, com representantes do CNPG e da NPR, e o que me chamou a atenção naquela ocasião foi que também os representantes do Ministério Público diziam: não nos incomodamos, não nos opomos à criação de uma lei que regulamente isso, embora já houvesse uma resolução do CNMP nesse sentido, né? Mas por que não partir dessa resolução para debater algo naqueles termos, ou em termos diferentes, mas enfim, começar um processo legislativo que pudesse regulamentar a investigação criminal. E foi isso que, de alguma forma, a deputada Marina Santana fez, né? Quer dizer, após, ou melhor, um pouco antes da decisão final sobre a PEC 37, a apresentação de um projeto de lei, ao lado de outros parlamentares que assinaram outros projetos, tentando resolver essa questão. De forma que eu acho que agora nós estamos dando um primeiro passo muito positivo, porque estamos todos de acordo que precisamos de uma lei que trate disso, não é? Então não há aqui nenhuma entidade que se opõe à criação de uma lei nesse sentido, acho que todas as entidades apoiam. O nosso grande desafio está em conduzir esse processo de uma maneira equilibrada e de uma maneira que não haja vencedores nem vencidos. Porque se nós tivermos vencedores e vencidos, no fundo todos seremos perdedores. Por quê? Porque a coisa que o crime organizado mais quer é que as pessoas que lutam contra a prática de crimes se desentendam. Então, quanto mais nós nos desentendermos, quanto mais houver cisânia entre essas entidades, melhor para quem pratica crimes. Então, o nosso desafio é colocar a bola no chão de novo, deixar os ânimos serenarem. Isso, de alguma forma, já aconteceu com o tempo, mas conduzir esse processo com o devido equilíbrio, isso é tarefa de todos nós, eu quero me colocar a serviço dessa causa também, para tentar construir um projeto que aproveite o melhor das polícias, que aproveite, e aí me refiro a delegados, a agentes, a todos os integrantes das polícias, que aproveite o melhor do Ministério Público, que não faça com que ninguém se sinta desprestigiado. Eu quero de antemão me colocar também a serviço dessa causa, que todos se sintam valorizados, todos têm uma contribuição fundamental para dar para a persecução criminal, né? E ao mesmo tempo de aproveitar esse processo não apenas para resolver o nosso passivo, digamos assim, ou superar as arestas que eventualmente surgiram ou se agravaram nesse processo, mas talvez para ir além, né? E nesse sentido eu considerei a audiência pública de hoje muito boa e acho que temos uma tarefa pela frente, né, em cima do texto aqui proposto, que é, para além de conseguirmos equilibrar a importância, a relevância de todos, né, quais medidas nós podemos tomar, quais medidas o Congresso pode tomar para garantir uma atuação mais eficaz, mais eficiente das senhoras e dos senhores. Acho que esse é um outro ponto importante. Quer dizer, não nos basta tentar encontrar um projeto de lei em que o jogo termine sem vencidos e vencedores, né? Mas talvez, e além disso, quer dizer, conseguir aprovar um projeto de lei em que o desejo da sociedade, que é o de combater a impunidade, desestimular a prática de crimes, promover a paz social, né? De que forma nós podemos fazer com que a investigação criminal contribua ainda mais para esse avanço, né? Então isso acho que é o grande desafio, quer dizer, de um lado evitar a divisão em que nós gastemos energia para dentro, precisamos gastar energia para fora aqui eu quero dizer, contra quem se coloca, né, a favor da prática de crimes, esses são os nossos adversários e não uma instituição da outra, por mais que seja natural isso, né, quer dizer,
também aqui no Congresso, muitas vezes nós nos vemos como adversários uns dos outros, dentro dos partidos, enfim. Né? Então não se trata aqui de nenhuma visão, digamos assim, de quem está acima disso. Nós todos fazemos isso, mas fazer um apelo para que a gente evite isso e que a gente consiga ir além. Quer dizer, de que maneira nós podemos construir, com a relatoria do deputado Otávio Leite e com a tramitação posterior do projeto, um projeto que seja de todos nós, que todos nós entendamos que faz o país avançar, que atende a quem nós devemos atender, que é a população, e que não estimula a divisão entre as entidades, não enfraquece, não desestimula, porque o país também não ganha se uma entidade, qualquer que seja ela, sair se sentindo derrotada. Não é bom para o país isso, qualquer que seja essa entidade. Né? Então eu quero, o deputado Otávio Leite, me colocar ao lado de Vossa Excelência nessa luta, conte comigo, deputada Marina Santana, cumprimentá-la pela iniciativa legislativa, me colocar aberto para receber todas as entidades também. De alguma maneira fizemos isso na PEC 37, mas felizmente esse é um outro processo, está recomeçando o debate, então quero me colocar à disposição de todas as categorias e entidades para receber e ouvir de coração aberto a todos, né? E vamos ver se a gente faz desse projeto um projeto que ajude a nossa investigação criminal a avançar, se nós parlamentares ajudarmos nesse sentido, porque às vezes nós, querendo ajudar, atrapalhamos às vezes, né? Com a melhor das boas intenções, às vezes por desconhecimento, às vezes por uma visão parcial. Nós queremos também superar as nossas limitações para oferecer para o país um projeto que ajude ao trabalho das senhoras e dos senhores, que a gente respeita e quer fortalecer de todos, e não de alguns apenas. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputado Molon. Deputado Otoniel Lima. Em seguida eu vou passar para quem quiser fazer uso da palavra aos membros da mesa. Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar a deputada Marina Santana pelo projeto, que veio em boa hora, cumprimentar a Fernanda, representante do Departamento de Polícia, doutor Jorge Luiz Xavier, doutor Marcelo Paranhos, doutor Flávio e a doutora Eunice. Dizer, senhor presidente, que nós, até faço minhas palavras do deputado Moreira Mendes, nós estivemos aqui no início dessa audiência pública, tivemos que sair porque nós estamos com várias reuniões em andamento. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio à PEC 300, nós estamos hoje nessa casa com 23 estados da Polícia Militar, reivindicando aí a votação da PEC 300, que já foi aventado nessa casa, que será pautado em segundo turno no mês de setembro, mesmo porque está sendo vinculado uma paralisação geral para o dia 7, envolvendo todas as classes de segurança pública, assim como sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Reestruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, a qual nós estamos percorrendo os 27 estados, a partir do Rio de Janeiro. Estamos passando agora por Minas Gerais, vamos passar por São Paulo, vamos passar nos principais estados, visitando as instalações da Polícia Federal, do sistema de policiamento de todas as categorias. O deputado Molon falava com muita propriedade sobre a PEC 37, presidente. Desde o início, desde a sua chegada nessa casa, nós já nos posicionamos contra essa medida, essa PEC, até por entender que haveria não sei se pode dizer uma palavra, um racha entre o Ministério Público e entre as polícias, e quem ganharia com isso somente era o crime organizado. Mas ainda bem que tivemos os gritos da rua que repercutiu nessa casa para poder arquivar a PEC 37, porque talvez hoje ela teria sido aprovado, mesmo que nós estávamos trabalhando para poder rejeitar essa PEC e arquivar. Tivemos aí o apoio do grito da rua para poder conseguir arquivar essa impunidade que poderia ser aprovada nessa casa. Porque entendemos que uma coisa é regulamentar a investigação do Ministério Público com a polícia, outra coisa é você querer proibir
a investigação do Ministério Público, que é o que a PEC 37 queria de pronto fazer. E isso, essa casa, ouvindo os gritos da rua, que ainda não terminou, deu ainda apenas uma parada, mas o grito da rua ainda falta ser ouvido na parte da segurança pública, que ainda o Brasil vai se manifestar na segurança pública, que ainda nós não demos nenhuma resposta para a população na parte da segurança pública, que ainda estamos aguardando. A parte da polícia, estamos aguardando ainda dos governadores, da presidente da República, uma resposta para a segurança pública do nosso país. E esperamos, senhor presidente, que isso venha o mais rápido possível, para que possamos dar uma resposta para a nossa polícia, tanto civil, quanto militar, quanto Corpo de Bombeiro, quanto a Polícia Federal, quanto a Polícia Rodoviária Federal, que tem feito o seu trabalho dia a dia frente ao crime organizado. Nós estamos discutindo agora o adicional noturno para as polícias, e outra comissão que nós estamos acompanhando também. Esperamos que essa casa, como projeto da deputada, venha dar andamento para o sistema de segurança pública do nosso país, senhor presidente. E gostaria de deixar aqui algumas colocações para que fosse respondido por essa comissão, senhor presidente. Porque nós temos passado aí em vários estados, como disse, vamos passar nos 27 estados, como presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Restauração da Polícia Federal, para poder entender o sistema de segurança pública. Ainda no mês de setembro, nós estaremos visitando o EAPOC, juntamente, em conjunto com a Comissão dos Direitos Humanos, onde faço parte da Comissão dos Direitos Humanos, pedimos uma visita conjunta para poder entender e trazer para essa casa o acontecimento que está aí fora. Nós temos vários movimentos de polícia aqui dentro dessa casa, mas é necessário que esse movimento saia para o Brasil, para que a gente possa, juntamente com a população, podemos perceber isso no Rio de Janeiro. Quando estivemos agora no Rio de Janeiro, eu estive lá pela Comissão de Segurança Pública, representando a Comissão de Segurança Pública e a Frente Parlamentar de Apoio à Restauração da Segurança Pública. Deixar, senhor presidente, em quantos países se tem um inquérito policial com modelo de investigação? Existe algum outro país com cartório na polícia? Em quantos países, em concurso público, em quantos países pessoas com concurso público viram chefe de investigação? Porque nós temos deparado, essa pergunta, eu como presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Restauração da Segurança Pública, tenho ouvido isso em vários estados vários estados têm me perguntado isso. Várias polícias têm me perguntado isso. Então, por isso que é importante se perguntar, para que eu possa responder isso, em quantos países, em concurso público, se vira chefe de investigação. Talvez alguns representantes possam responder isso, para que essa comissão, a gente possa, senhor presidente, responder isso nos estados que nós estamos passando e vamos passar até o final da frente parlamentar, que não tem tempo para se terminar. Eu ouvi falar sobre o EPOL, acho que foi o doutor Fernando que falou isso sobre o EPOL. Eu só queria... eu até entendo, eu cumprimento por esse trabalho, por essa novidade para a gente. Perguntar, nessa composição, são compostos por quantos delegados, se tem agentes nessa composição do EPOL, para que isso possa se tornar uma realidade, porque nós vemos aí que é um grande avanço contra o crime organizado. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Otoniel. Vamos seguir os deputados e depois falamos. Deputado João Campos, que inclusive é especialista na matéria, em seguida deputado delegado Protônio, outro especialista na matéria. Senhor presidente, senhores convidados, desejo inicialmente me manifestar em função da presença significativa de policiais em Brasília hoje, uma grande mobilização pela aprovação em segundo turno da PEC 301, ratificar aqui meu apoio integral, desde que a PEC foi apresentada, pela aprovação dela no menor espaço de tempo possível.
Em função exatamente dessa mobilização, o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, recebeu uma representação de parlamentares e amanhã voltará a se reunir com essa representação e assumir um compromisso de, no dia 16 de setembro, receber também a representação dos policiais com indicativo de pauta. Acho que isso por si só é um ganho extraordinário dessa mobilização. Aproveitar para manifestar minha solidariedade aos policiais federais pela sua paralisação, face à insensibilidade do governo federal com a sua pauta de reivindicações. Estão quase há uma década sem reajustes e o governo, de forma indiferente, quando oferece um valor irrisório, muito aquém daquilo que representa justiça remuneratória nessa hipótese. Senhor presidente, com certeza eu, lamentavelmente, não pude acompanhar a exposição de todos que aqui compareceram, e certamente o fizeram com muita propriedade, mas lamento porque deixei de colher muitos aprendizados não estando aqui. Mas gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, dizer que me parece impróprio essa Casa aprovar um projeto de lei que trata de regulamentar a investigação criminal, incluindo aí a atividade do Ministério Público, quando essa matéria não está resolvida em sede constitucional ou em sede judicial. Nós não temos uma posição definitiva do Supremo sobre essa matéria e, constitucionalmente, ela não está definida. Não foi a rejeição da PEC 37 que a definiu. Não está definida. Ora, se essa matéria não está definida, como é que nós vamos regulamentar aquilo que não está definido da forma como eu estou me expressando aqui? A investigação criminal ocorre pelo Ministério Público de fato, mas do ponto de vista normativo não existe. Está fora do mundo jurídico, daí por diante. Então, o que me parece, enquanto nós, ou o Supremo Tribunal Federal, não resolver essa matéria, não há por que nós avançarmos na regulamentação. Regulamenta-se aquilo que o Supremo definiu, ou que essa Casa definiu em sede constitucional. Fora disso, não há por que avançar. E regulamentar a investigação criminal feita pelas polícias judiciárias e que tem assento constitucional, está sendo tratado na reforma do Código de Processo Penal, com muita tranquilidade. O Senado o fez e nós o faremos. E faremos, inclusive, aproveitando contribuições dos projetos apresentados, inclusive o principal projeto da deputada Marina, do meu estado, que o fez com propriedade. Não é? O projeto não trata só de regulamentar a investigação criminal pelo MP, não, de forma geral. E naquilo que diz respeito às polícias judiciárias, que representar avanço, certamente há de ser aproveitado. Esse é um ponto que eu queria registrar. Muito bem. Outro aspecto, senhor presidente e caros convidados, é que no debate da PEC 300, e que foi um debate até emocional, passional e menos técnico, onde se buscou desacreditar as polícias judiciárias do país, isso é fato, até com números que hoje foram apresentados aqui, que são fatos. Não é? 8% apenas dos homicídios são esclarecidos, etc. Ainda bem que nessa audiência pública aqui, com honestidade, traz aqui um dado acerca daquilo que se resolve a partir daí. Quantos desses homicídios, que são apenas 8%, são julgados, chegam na fase final do sistema? E parece que o senhor traz um dado de 3%, não é? Porque normalmente essa informação não é dita. Costuma-se dizer apenas da ineficiência do sistema na parte policial. Mas no restante do sistema dificilmente traz-se dados aqui, não é? E é importante que a gente possa desnudar todo o sistema. Porque é o sistema como um todo que precisa ser aperfeiçoado. Não é? Isso foi dito aqui. Mas não é rotina dizer isso. Normalmente coloca-se as polícias no banco dos réus, julga-se as polícias, condena-se as polícias e as outras instituições são as salvadoras. Não é? Ora, eu queria inclusive saber, desses 8% dos homicídios que são elucidados, já que, embora o Ministério Público não tenha autorização constitucional para realizar investigação criminal, mas o faz, quanto por cento desses 8% foram elucidados por investigação do Ministério Público? Acho que esse é um dado interessante para a gente, não é? Porque se for um dado expressivo, eu acho que isso pode enriquecer muito as construções que nós estamos fazendo daqui para frente, não é? Já que o Ministério Público, de fato, realiza investigação criminal,
mesmo não tendo autorização constitucional, desses 8%, uma taxa mínima, 8%, de fato, foram elucidados pelo MP, investigação conduzidas, presididas pelo MP. Acho que esse é um dado interessante. Bom, nesse debate da PEC 37, nós respeitamos todas as instituições, o Ministério Público é importante, merece o respeito de todos, do Judiciário, da Defensoria, mas as polícias também. E nessa condição da gente colocar a realidade tal como é importante dizer que os 3% dos 8% que vão até o final do sistema, a denúncia, o julgamento e a execução da pena, ou a absolvição, demonstra, de fato, a fragilidade e as deficiências que têm uma absoluta harmonia com as deficiências das polícias. Mas no que se refere especialmente ao Ministério Público, já que esse debate terminou ficando mais intenso, Polícia Judiciária e Ministério Público, para a gente evidenciar também a realidade disso, é bom que a gente traga alguns números, não para tensionar aqui, mas apenas para colocar fatos. E números que são do próprio CNJ, e aqui tem um representante do CNJ. Não é? Vamos pegar aqui dados do CNJ de agosto do ano passado. Na região Centro-Oeste, que é a minha região, o Ministério Público recebeu 45.822 inquéritos no período anterior. Desses 45, se eu não errei a anotação, parece-me que houveram 34 mil denúncias ou coisa que o valha. Mas a região sudeste do país, que é a mais desenvolvida, pelo menos em tese, imagina-se que tem mais estrutura, etc., o Ministério Público recebeu 229 mil inquéritos. Houve oferecimento de denúncia em 11 mil, 5% deles. A região Nordeste, 46 mil inquéritos policiais, denúncia de 4.300. Certamente não foi por prevaricação, daí por diante, foi por ausência de profissionais, falta de estrutura, daí por diante. E é que eu não estou falando de atividades que o Ministério Público está ajudando a colaborar a polícia. Estou falando de uma atividade que é só do Ministério Público, oferecimento da denúncia. Não é? E não me parece que não há nenhum outro trabalho para que outras instituições ajudem o Ministério Público a oferecer a denúncia nessas hipóteses que não foram oferecidas. Bom, mas eu queria, dentro dessa breve análise, trazer dados do meu estado, o estado de Goiás, região Centro-Oeste, onde desde 2000 nós temos uma média de apuração pela Polícia Civil de homicídios que varia entre 55% a 60% de elucidação de homicídios na capital. Na capital não, na região metropolitana. E no restante do estado, aí essa taxa cai substancialmente para 10% mais ou menos. Mas na região metropolitana, meu presidente Otávio Leite, a taxa, nós queríamos que fosse 100%, mas não tem nenhuma polícia do mundo que apura, elucida 100%. Mas é uma taxa razoável. Principalmente se nós tivermos como parâmetro a média nacional, que é de 8%. Não é? O último ano foi de 56%. Bom, e aí a gente volta àquela mesma preocupação. A capital tem 2 varas de crimes contra a vida. Se pegarmos as outras comarcas da região metropolitana, não deve exceder as 6 varas de crimes contra a vida. Quantos júris o judiciário na área criminal consegue realizar por mês? A Polícia Civil de Goiás, uma média de 450 homicídios na região metropolitana por ano, 2.000 e pouco no estado. Certamente, quantos dessa taxa que é elucidada, quase 60%, quantos é que efetivamente vão a júri e quantos que vão ficando acumulados? E não é culpa do judiciário, não é culpa do juiz da vara criminal. Não tem estrutura, não tem juiz. Agora era bom que, mesmo não tendo estrutura, não tendo juiz, mas que a polícia tivesse a estrutura e fizesse a sua parte. Acho que pelo menos um dos elos do sistema, o primeiro deles, estaria funcionando a contento e criaria toda uma condição para as demais etapas, os demais elos do sistema, terem a obrigação de fato, se estruturarem. Porque fica o seguinte, já que o primeiro não responde devidamente, então os demais ficam um pouco acomodados, não há por que se exigir tanto dos demais. Na verdade, nós temos uma realidade muito difícil do sistema, e aí que eu nem me referi, embora alguns dos senhores tenham se referido, ao sistema prisional, ao sistema de execução penal, que é uma vergonha, não é?
e ao final é a ponta. Não é? Então nós precisamos não fazer o debate só da investigação criminal. Esse debate tem que, de fato, alcançar todo o sistema, para o bem da sociedade brasileira. E que a gente, de fato, faça esse debate com uma visão bem ampla, republicana, institucional, para alcançarmos os interesses da sociedade e a gente não fazer um debate tão somente corporativo. Mas eu estou seguro de que nós estamos criando essa ambiência que não houve no debate da PEC 37, onde o debate foi passional, foi corporativo, exclusivamente, até mesmo as campanhas de mídia tiveram esse viés. Penso que nós agora estamos criando um outro momento com essa nova condição e aí poderemos avançar. Repito, em relação ao debate específico dos projetos em apreço, acho, no que se refere à parte que se refere a regulamentar a investigação criminal pelo MP, acho muito difícil nós avançarmos, já que essa matéria não está decidida em sede constitucional nem em sede judicial. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Campos, deputado delegado Protógenes, com a palavra. Bem, quero comentar ao presidente, deputado Otávio Leite, pela iniciativa, eminente advogado, com a sensibilidade na área da segurança pública, a exemplo de outros deputados que são advogados e que são membros da nossa comissão de segurança pública e combate ao crime organizado. Perguntando aos demais membros da mesa, na pessoa do meu fraterno amigo e colega da Polícia Federal, Fernando Segovia, Corregedor-Geral de Defesa Institucional e substituto neste ato do Diretor-Geral, o Toledo Daelo. Leve aí as minhas felicitações aos colegas da Polícia Federal pela vossa presença e a contribuição, embora eu não tenha participado, porque aqui nós dividimos os espaços em outras comissões e participei agora nessa fase final e ouvi atentamente aqui alguns colegas deputados, em especial o deputado João Campos, que é meu colega delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, deputado ativo na área da segurança pública. Mas esse ato, presidente Otávio Leite, é muito importante porque fala sobre investigação criminal, né, sobre o instrumento de trabalho dos profissionais, não só da instituição policial, como os colegas membros do Ministério Público, dos estados e membros do Ministério Público Federal, da magistratura estadual e também da magistratura federal. Instrumento esse que tem que ser modernizado. Isso é pauta atual. Tem que ser modernizado. A forma como esse instrumento de trabalho nosso hoje, ele é instruído dentro de um código de processo completamente engessado, que dá oportunidade para a bandidagem atuar a céu aberto, e muitas das vezes nós sendo alvos de chacota, né, perante a essa bandidagem, principalmente a bandidagem organizada. Então nós temos que modernizar o instrumento, esse é o ponto. Modernizar em que sentido? Aí é um desafio para nós que vai durar um tempo, em razão de nós encontrarmos qual o melhor instrumento mais ágil para ter uma apuração criminal isenta e que não privilegie a esses bandidos, principalmente esses bandidos de coturno alto, que eu me refiro aos bandidos do colarinho branco, aos corruptos e corruptores dessa república que saem impunemente e que as nossas cadeias não param de ser abarrotadas por essas vítimas desse flagelo social dominante na República Brasileira. Então, aqui na Câmara tramitam vários projetos importantes. Agora mesmo eu estava na comissão, na sala de reuniões número 8, onde falava lá com os colegas da Polícia Civil, Militar, Bombeiro Militar, sobre projetos importantes afetos à segurança pública dos Estados, ou seja, PEC 300 e outros projetos, como Lei Geral da Polícia Civil, reestruturação da Polícia Federal. Isso aí nós temos, há uma crise interna na Polícia Federal, não é de hoje, isso é uma crise antiga, deflagrada aí
a partir do ano de 2008, e o marco foi uma operação Satyagraha, então, onde policial não podia mais algemar, policial não podia mais prender, policial não poderia mais interceptar, policial não poderia mais nem buscar e apreender, e nem tampouco falar o nome do investigado ou do preso. Né? Então, eu apoio, não só solidarizo, como participo dessa paralisação dos colegas da Polícia Federal, dos policiais federais, que muito engrandece o órgão, porque a Polícia Federal tem como instrumento de trabalho o inquérito policial, mas esse inquérito policial ele não é tocado a toque de caixa exclusivamente pelo delegado da Polícia Federal. Pelo menos nas investigações que eu conduzi, Segovia, que foram, colegas se recordam, né, foram investigações complexas há mais de 12 anos, eu sempre tive ao meu lado agentes de Polícia Federal extremamente capacitados, inteligentes, escrivães de Polícia Federal, papiloscopistas e até administrativos e peritos. Então era um conjunto de esforços para se chegar a um resultado positivo, e também integrantes do Ministério Público do Estado e do Ministério Federal, e até magistrado, a ponto de nós, em determinados pontos de trabalhos, nós sermos chamados de quadrilha, né? E foi o ministro do Supremo que falou isso, não é isso? Então, o presidente Gilmar Mendes, a ponto de chamar eu, delegado de Polícia Federal, os policiais que conduziam a Operação Satyagraha, o juiz Fausto De Santis e o procurador da República, do Rodrigo de Grande, de quadrilheiro. Né? Então, a que ponto nós chegamos? Por quê? O instrumento de trabalho nosso é muito frágil. A estrutura orgânica da investigação criminal ela é frágil para os tentáculos dos criminosos hoje que dominam, né, praticamente esse plano de corrupção, de desvio de recurso público, de crime financeiro e de sonegação fiscal, dentre outros crimes. Então, essa macrocriminalidade se vale dessa fragilidade das estruturas. Hoje, como é que nós conduzimos a investigação? E aí vai um outro questionamento de achar o instrumento ideal, né, doutor Flávio? E o doutor Marcelo para achar o instrumento ideal. Esse é o ponto. Segundo ponto, como é que vamos achar o instrumento ideal? Agora, se nós, delegados de Polícia Federal, se nós, policiais federais, e aí eu me refiro a todos os policiais federais, desde o delegado e agentes escrivães, papiloscopistas, administrativos, se nós não temos prerrogativas constitucionais para tocar uma investigação. Como é que é isso? Se nós, porventura, contrariarmos determinados interesses, esse instrumento chamado inquérito policial não nos permite a inamovibilidade, meu colega do Ministério Público, a ter essa prerrogativa. Não nos permite a ter a independência que Vossa Excelência tem. Então, aí se perpassa fundamentalmente que esse instrumento, além de ser modernizado, ele tem que modernizar as estruturas das instituições que vão tocar esse novo instrumento chamado uma nova investigação policial ou um novo inquérito policial, mas com independência funcional e prerrogativa para tocar essa investigação. Eu coloco só esses dois pontos, presidente, para que a mesa aprecie aí com sabedoria. Muito obrigado. Como nós ouvimos ponderações bem amplas dos deputados, cada qual focando alguns aspectos que lhes pareciam relevantes, eu queria oferecer a palavra para alguma ponderação que os senhores queiram fazer. Por favor, a doutora Eunice. A deputada Keiko Ota, por favor, para fechar. Por favor. Bom, presidente, eu quero parabenizar e agradecer essa audiência pública, que é de extrema importância para a sociedade, onde nós estamos vivendo assim momentos, um índice grande de violência, tiram a vida por um motivo tão fúteis, né? E a preocupação é muito grande em relação à segurança pública. E quero parabenizar também os membros da mesa pela grandeza desse trabalho
e dizer que é importante que melhore realmente o serviço de segurança pública. Como bem disse a minha querida colega, a deputada Marina, que é uma lutadora nesse aspecto de preservar a vida. E eu só queria fazer um comentário aqui, que eu acho que é importante que tenha assim um prazo máximo para o cumprimento da celeridade nos inquéritos policiais e penal previsto no projeto. Eu que presido assim a Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Violência pelo país, eu vejo que as famílias vítimas de violência, eles sofrem muito com a demora do julgamento. Eles não conseguem assim retomar a sua vida. Por causa, tem que realmente, eles pedem para ser rápido o julgamento. Então era isso que eu queria falar. Muito obrigado, deputada Keiko. Eu gostaria de passar a palavra, já aproveitando para que, ao sabor dos pronunciamentos, pudesse fazer também sua manifestação final. Enfim, nós temos já um adiantado da hora, mas nada que nos prenda objetivamente. Mas queria passar a palavra para a doutora Eunice, por favor. Senhor presidente, senhores parlamentares, deputado Protógenes, e o senhor que falou por último, eu vou citá-lo nominalmente, é sobre a questão da fragilidade. Eu disse aqui ao final do meu pronunciamento que nós estamos, Polícia e Ministério Público, abrindo brechas e demonstrando a nossa fragilidade. Por isso a gente pode pagar muito caro por isso. Eu disse também aqui que se nós nos andarmos de braços dados, a gente vai conseguir. Não tem, vamos dizer assim, uma receita ideal ou básica, ou uma fórmula, uma receita de bolo para simplesmente extinguir a criminalidade. Isso não é possível, a gente não pode trabalhar com isso. E nem impunidade. São diversos, vamos dizer assim, procedimentos que devem ser adotados, que eu disse, cada um de nós cumprimos o nosso dever e melhorarmos o nosso sistema de gestão, quem sabe a gente pode chegar algum dia no patamar mais aceitável, né? Então essa foi uma observação que eu fiz, porque o senhor também, para, assim, vamos dizer assim, anuir com a sua preocupação, no sentido de que nós estamos fragilizados, nós precisamos vencer isso, porque o nosso inimigo está forte, cada dia mais forte. Esse é um pensamento do Ministério Público. O Ministério Público concorda com isso. E é por isso que nós estamos aqui para conversar sobre as nossas questões, que nem deveriam chegar aqui, se o senhor me permite. Mas, como o senhor mesmo disse, a gente precisa melhorar os procedimentos do inquérito policial. Por quê? Porque a gente ainda tem um procedimento do tempo em que o roubo, talvez o furto é o crime mais importante. Hoje nós superamos essa fase. Então nós precisamos nos armar de recursos materiais, mas também recursos procedimentais para vencermos isso. Se não vencer, pelo menos dizer, olha, nós estamos aqui, estamos lutando. Aquela história, eu quero morrer de pé. Eu preciso, o senhor vai achar, vocês acharão, os senhores que infringem a lei penal, acharão aqui uma parede. Eu estarei aqui presente, acompanhando a investigação, acompanhando a ação penal, acompanhando, sei quantas vezes a Polícia Federal, a Polícia Civil, são testemunhas fundamentais para que a gente possa alcançar uma condenação milhares de vezes, muitas vezes. Então, assim, aqui é uma situação que eu acho que o senhor tem está coberto de razão, que a gente deve modernizar. E eu conto, o Ministério Público, conto com a sua ajuda para que nós possamos, Polícia e Ministério Público, o senhor que é uma grande liderança, além dos outros, o doutor Segovia e vários
nossos colegas, o doutor Daelo, os sindicatos, o doutor Jorge, para que a gente possa sentar à mesa e estabelecer, porque o fato de estarmos juntos não significa que um é mais importante que o outro, como muitas pessoas aqui disseram. Esse é um apelo que eu te faço, como membro do Ministério Público. Vamos sentar à mesa e vamos conversar sobre isso. O seu colega policial de Goiás, que disse antes que a gente não tem como avançar, é claro que a gente tem como avançar. Porque nessa hora o radicalismo não nos vai levar a absolutamente nada. Ao contrário, só mais arestas, só mais brechas, só mais fragilidade. Assim, com todo respeito, eu gostaria de convidá-lo para se juntar a nós, não para que a gente possa estabelecer uma melhor forma de aprimorar esses instrumentos, esses procedimentos, para que a gente possa não vencer, mas pelo menos minorar o nível da impunidade, da criminalidade. Porque, na verdade, a gente vai lá para a impunidade, mas será que é isso que é impunidade? Estava conversando com um amigo meu espanhol, disse para mim, mas precisa aumentar. Qual é a pena desse crime? Eu disse, que absurdo, as pessoas ficam tanto tempo presas, lá na Espanha são 4 anos. Eu disse, como é que vocês resolvem? Não, é porque lá eles cumprem os 4 anos. Então, a solução deles é essa. Então, na verdade, que a gente precisa separar um pouco a criminalidade da impunidade. Porque a impunidade, por quê? Porque a gente não recebeu a sanção penal, ou não cumpriu a sanção penal. Então, é preciso que a gente estabeleça um diálogo mais aberto. Eu procurei ser mais objetiva nessa minha participação, ser mais técnica, porque, na verdade, mas ao final eu gostaria de pedir, vamos sentar à mesa, vamos conversar, sem paixão, sem agressão. Nós devemos ter um tratamento respeitoso entre todos. O senhor é um elo muito importante para isso. Eu gostaria de lhe pedir isso assim, com muito respeito. Né? E em relação ao doutor João, ao deputado João, que disse anteriormente sobre a questão de aguardar o Supremo resolver a questão que está judicializado. Eu gostaria até que ele estivesse presente, mas se alguém puder transmitir a ele, essa questão já está superada no Supremo. O que aconteceu nessa questão? Subiram 2 recursos extraordinários, e nesses recursos extraordinários foi questionada. O ministro, depois de receber alguns votos, o ministro Luiz Fux pediu vista de um deles. E aí, pediu vista de um deles. E nesse pedido de vista, ele deu um voto dizendo o seguinte, efetivamente o Ministério Público pode investigar. Só que é preciso modular a atuação do MP. E essa modulação o Supremo vai fazer. E nesse momento existiam 2 recursos que questionavam inicialmente essas duas, vamos dizer assim, esses 2 pontos. Um estava com o ministro Ricardo Lewandowski e o outro estava com o ministro Marco Aurélio. E por isso eles pediram que os autos, vista dos autos, para decidir conjuntamente qual seria a fórmula da modulação. Então essa é uma teoria, com todo respeito, com altíssima vênia, com o maior respeito ao nosso colega, ao seu colega, que foi da VEM, que provém da atuação policial de Goiânia, delegado em Goiânia, para que talvez seja necessário, se for o caso, eu me coloco à sua disposição, para trazer os votos já postos ali para o ministro do Supremo. A única coisa que falta para julgar é só a modulação, mais nada, para depois entrar no mérito da questão. Então, assim, talvez seja necessário um maior conhecimento sobre essas questões. O tema, quando está judicializado, a gente evita de discutir. E, nesse caso, a gente já tem uma determinação da Corte Suprema. Então, é só apenas questionar, é só colocar à mesa e talvez a gente pudesse fazer isso. Bom, demais, tem várias outras perguntas, mas eu sei que o tempo já está bem avançado, me coloco à disposição para fora ou aqui voltar em outra oportunidade, para inclusive trazer esses dados que eu estou colocando aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Só como deputado Eunice, doutor Eunice, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, de uma forma generosa, disse da minha posição, que até não acho que seja tão assim importante, mas apenas eu relatei um pouco da experiência de 12 anos como delegado de Polícia Federal e posso dizer com a maior tranquilidade, olhando nos olhos de qualquer
policial federal, de qualquer membro do Ministério Público, ou de qualquer membro da magistratura federal, de qualquer membro dos tribunais superiores, que em todos os trabalhos que teve sob minha coordenação, tiveram ativamente o trabalho de todos os policiais da equipe que coordenei, de agentes, escrivães, papiloscopistas, peritos, administrativos, membros do Ministério Público e da magistratura, atuando conjuntamente. Inclusive, eu, em alguns casos, despachei no gabinete do Procurador da República, Dr. Marcelo Paranhos, e nem por isso deixei de ser delegado de Polícia Federal. Exatamente. Em alguns casos, o doutor, posso até citar o nome dele, porque foi verdade, o doutor Pedro Pereira Neto, que hoje é Procurador Regional da República, despachou em meu gabinete mais de uma vez e nem por isso ele deixou de ser Procurador da República à época. Inclusive trabalhando no sábado, dia de Nossa Senhora Aparecida, que salve para quem é católico, né? Nossa Senhora Aparecida, mãe, quando eu intimei um parlamentar, quer dizer, hoje parlamentar, que na época era um investigado, que eticamente eu prefiro não citar o nome, mas foi no dia 12, num feriado. Falei, doutor Pedro, eu estou precisando da vossa presença na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo no dia 12, feriado. Puxa, Protógenes, que bom. Nem por isso ele deixou de ser Procurador da República. E só finalizando, presidente, tiveram duas operações importantes, foi a perestroika, iniciado com o Procurador Silvio Martins, Procurador da República, aguerrido, um procurador muito atuante, e ele iniciou sem saber do tamanho da complexidade que se tratava a investigação, e depois nós demos continuidade na Polícia Federal, que na época era o doutor Troncon, que hoje superintendente, era o chefe da Delegacia de Crime Financeiro. Nem por isso esse inquérito deixou de ser invalidado, de ser questionado, de ser menosprezado pelos colegas do Ministério Público, e nem tampouco por mim. Outra operação que foi iniciada, outra investigação, foi iniciada pelos colegas promotores do Estado de São Paulo, doutor José Reinaldo Carneiro e o doutor Porto, que foi a máfia do apito. Coletado inicialmente os dados, iniciado dentro da... Só que eles não tinham condições e nós tomamos aqueles dados coletados inicialmente por esses promotores, instauramos o inquérito e trabalhamos conjuntamente, inclusive assinamos peça conjunta. Nem por isso eu deixei de ser delegado de Polícia Federal, deixei de investigar, ou os promotores deixaram de ser promotores. Muito bem. E o resultado, o Brasil conhece. Como se vê, além da sua importância no parlamento, ainda traz consigo a experiência, né, da atuação real, MP e judiciário. Muito obrigado. Doutor Flávio, estou quase já o levando à condição de deputado. É um prenúncio de alguma coisa? Não sei, né? Qual o seu estado, hein? Por favor, doutor Flávio, por favor. Bom, em nome do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça aplaude essa iniciativa, presidente, demais deputados, porque é o que sentimos na nossa comissão da PEC 37. O nosso problema ali é que nós chegamos na hora errada, chegamos tarde, quando os ânimos estavam já muito acirrados, né? Nós conseguimos recompor o início de diálogo, mas infelizmente não deu para concluirmos. Então eu queria parabenizar porque nós temos aqui duas realidades. Primeiro, há um consenso. A ideia de regrar a investigação é consenso entre polícia e Ministério Público. Então isso é um passo inicial maravilhoso. E segundo, nós percebemos aqui que o ânimo geral de todos é para que a gente tenha realmente essa busca, né, de um regramento melhor. Claro que, como bem falou a querida Eunice Carvalho e o deputado delegado Protógenes, isso é apenas uma ferramenta. Não podemos pensar só no regramento da investigação, nós temos que pensar num plano nacional de segurança pública que seja muito maior do que isso. Mas isso é fundamental para que a gente melhore a investigação no país. Apenas para encerrar, deputado Protógenes, no âmbito dessa comissão que discutiu, essa comissão que quis ajudar, né, o parlamento na PEC 37, se discutiu esse tema que o senhor acabou de dizer.
de garantir àquele delegado que preside a investigação que não seja retirado da investigação. Isso fez parte da conclusão dos trabalhos do grupo como sendo uma garantia. Tá? Então, isso me parece também há consenso entre representantes da Polícia e do Ministério Público sobre esse tema, que é fundamental. Muito obrigado. Doutor Marcelo, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Algumas considerações muito breves na linha dos comentários, das ponderações dos senhores deputados. Primeiro, por que um projeto de lei? E o projeto de lei apresentado pela deputada Marina Santana merece muitos elogios, ele avança muitíssimo em relação ao que nós temos hoje. Aprimorar a investigação criminal no Brasil, como bem lembrou o deputado Protógenes, é urgente. E se nós olharmos hoje o Código de Processo Penal em vigor, nós vamos ver que ele está pontualmente reformado em diversos sistemas. Mas se nós olharmos para a parte relativa à investigação criminal, nós vamos ver que vige praticamente na sua inteireza o texto de 1941. Nós não podemos enfrentar a criminalidade organizada com o texto de 1941. E, claro, o Código de Processo Penal, por mais que seja vontade do Congresso dar andamento célere ao novo Código de Processo Penal, talvez não venha a tempo. Nós temos uma grande urgência. Nós que atuamos na ponta sabemos quão anacrônicos são os instrumentos que nós temos hoje. Então, me parece que a plataforma de reflexão propiciada pelo projeto de lei da deputada Marina Santana não merece ser desperdiçada. O eminente deputado João Campos mencionou não haver autorização constitucional para que o Ministério Público investigue. Se Sua Excelência ainda estivesse presente, eu me permitiria respeitosamente observar que em nenhum dos ordenamentos constitucionais dos países sobre os quais eu falei mais cedo, Alemanha, Itália, Portugal, Argentina, que consta da apresentação, embora não tenha mencionado, Chile, Estados Unidos da América, não há previsão constitucional sobre a investigação criminal do Ministério Público. Essa matéria é reservada à lei. Não é necessário haver previsão expressa. Se fosse necessário, nós poderíamos nos indagar também, por exemplo, se o Banco Central pode conduzir processos administrativos sancionadores, porque tampouco há previsão constitucional para isso. E ele conduz processos administrativos sancionadores, às vezes com imensa gravidade jurídica. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, eu nada tenho a acrescentar ao que já disse a minha eminente colega Eunice. Nós acompanhamos as tendências de pronunciamento dos senhores ministros e não prefiguramos dificuldade nessa vertente. A eminente deputada Keiko Ota lembrou um grande esquecido na investigação criminal no Brasil, que é a vítima. A vítima, se nós olharmos os ordenamentos jurídicos no direito comparado, tem um tratamento de perfil bastante mais elevado. A vítima recebe, o Ministério Público tem o dever de informar a vítima sobre o andamento das investigações. E isso nós estamos, no Brasil, há muito tempo deixando para trás indevidamente. O processo penal e o direito penal são instrumentos de tutela de direitos humanos, não podemos nos esquecer. Se nós lembrarmos que o Tribunal de Nuremberg, que impôs penas gravíssimas, serviu para tutelar direitos, nós vamos ver que passou da hora de a gente trazer a vítima para dentro do processo penal. O deputado Protógenes mencionou experiências exitosas de trabalho conjunto. Eu também, deputado Protógenes, tenho histórias de trabalho conjunto espetaculares. Em certa ocasião, compareceu à Procuradoria da República no Rio de Janeiro uma médica do INSS que havia sido agredida e sofrer ameaça de nova coação por um segurado que não mais devia ser segurado, mas queria continuar recebendo um benefício. Nós verificamos que havia um inquérito policial que havia sido instaurado muito recentemente e ela estava muito preocupada com a situação e eu disse a ela o seguinte: tem testemunhas? Tenho. Consegue chamar as testemunhas aqui? Consigo. Aí pensei melhor, não, mas tem um inquérito. Seguinte, consegue chamar as testemunhas na polícia? Consigo. Liguei para o doutor Assem Vatef, que era o delegado,
e disse, assim, porque eu conheço pessoalmente, assim, o negócio é o seguinte, eu estou chegando aí com 4 testemunhas, servidores do INSS, a gente vai instruir esse inquérito hoje, vai relatar hoje, eu vou apresentar uma denúncia, vou fazer um pedido de prisão preventiva hoje. Serve? Serve. Chegamos à superintendência às 10h30. Às 4h40 eu estava entrando no gabinete da juíza da 8ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, com denúncia e pedido de prisão preventiva. Denúncia recebida, prisão preventiva decretada. Réu, ao final, condenado a uma pena substantiva. Só que o problema, deputado, é que isso é exceção. As histórias que o senhor conta são as exceções do nosso sistema, não são a regra. A regra é a tramitação burocrática, fria, cartorial, sem interface direta, sem contato direto. E hoje, a meu ver, nós temos norma que impede a criação de cultura. Por que eu acho que o projeto de lei da deputada Marina Santana pode propiciar uma mudança de cultura? Porque eu tenho absoluta convicção de que, se for reconhecida a possibilidade de o Ministério Público conduzir investigações diretas, isso de modo algum significará o enfraquecimento da polícia. Pelo contrário, significará o arrefecimento de ânimos que estão indevidamente exaltados. O Ministério Público não vai substituir a polícia, nunca quis e não pode. Não tem condições para isso. Ele poderá, pontualmente, em determinadas situações, atuar permitindo que a polícia atue em casos para os quais ela está mais vocacionada, mais aparelhada, com mais expertise. Por último, eu queria lembrar que a investigação criminal vai avançar muito se no projeto de lei e no futuro da nossa prática nós lembrarmos que é necessário horizontalizar as relações institucionais, não apenas entre o membro do Ministério Público e a autoridade policial. É preciso trazer para o trabalho também os agentes, também os peritos. Eles têm sua expertise, eles têm a sua voz, eles têm seus aportes a dar. Eu me recordo da experiência, por exemplo, inglesa, na Inglaterra, a partir de 2003, por conta de uma situação que eles julgavam muito ruim em termos de apuração criminal, eles conseguiam apurar apenas em torno de 47% dos crimes. Eles instituíram uma comissão, investigaram a situação e concluíram o seguinte: promotor vai trabalhar dentro da delegacia, ou então o delegado vai trabalhar dentro do CPS, que é o equivalente funcional ao Ministério Público lá. Não tem condição de trabalharem fisicamente separados. Mas investigações de casos graves vão ser conduzidas pelo que eles chamam de Joint Prosecution Teams, ou equipes de persecução conjunta. E é obrigatório, em casos mais graves como homicídios, por exemplo, que eles chamam de Early Consultation, ou consulta antecipada. Ministério Público e Polícia não podem proceder sem consultar-se mutuamente em determinados casos. Essa, me parece, é a cultura que a gente quer alcançar no futuro, né? Me parece que a investigação isolada pela polícia não deve acontecer. Me parece que a investigação isolada pelo Ministério Público tampouco deve acontecer. Situações como investigações isoladas devem ser excepcionais. A regra, nos casos mais graves, deve ser a investigação conjunta. Agora, repito, nós estaríamos cometendo um erro muito grave, e aí eu tenho que concordar inteiramente com o deputado Molon, se nós tivéssemos aprovado a PEC 37, tivéssemos subtraído uma instituição da investigação criminal. Nós temos já muito poucos delegados, poucos agentes, poucos peritos. Se o Ministério Público pode contribuir em determinados casos, ele está, sim, mais bem posicionado para intervir, para contribuir, por que subtrair? Essas eram as minhas ponderações, perdoe pelo alongar, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutor Marcelo Paranha de Oliveira Milha. Eu concedo a palavra ao doutor Fernando Segovia, por favor. Obrigado, nosso presidente, deputado Otávio Leite. Inicialmente gostaria de agradecer em nome do nosso diretor-geral, doutor Leandro Daello, pela oportunidade da Polícia Federal vir aqui no Congresso Nacional e poder contribuir com esse debate. Realmente, a nossa deputada Marina Santana abre um espaço que é importantíssimo para a discussão
no cenário nacional da questão principal, que é a segurança pública no país. A gente acredita que o maior problema, deputada, aí, é lógico, deputada Keiko Ota, nosso delegado Protoge, nosso representante aqui no Congresso Nacional, deputado Otoniel, que já saiu, deputado Alessandro Molon, que nós temos que realmente discutir essa questão, principalmente. Eu fico um pouco, vamos dizer assim, chocado ou até surpreendido com algumas declarações que tem que realmente vir à tona para um debate realmente franco aqui nessa casa, onde se apresentem realmente estatísticas, se apresentem efetivamente números, mas que esses números realmente tragam um cenário de tudo que está acontecendo, porque em 2004 eu fui designado à época que recém-aprovado por esta casa o Estatuto do Desarmamento, o Departamento de Polícia Federal me colocou à frente da coordenação da campanha nacional do desarmamento. Nós, em quase 3 anos, conseguimos recolher e destruir 483 mil armas nesse país. Foi um trabalho muito árduo. E durante esse período deste trabalho, eu fui designado para uma missão na França, onde a gente foi verificar a questão do sistema de micro-raiamento e micro-estriamento das armas, que se vendeu uma notícia que isso poderia trazer para o Brasil um DNA das armas, que a gente poderia localizar as pessoas que seriam vítimas de homicídio por arma de fogo no país. Naquela época foi feito um relatório onde a gente visitou vários países e discutimos esse assunto com várias autoridades públicas desses países, e a gente começa a ver estatísticas e começa a discutir realmente a questão da criminalidade em outros países e tentar imitar ou trazer modelos. É uma questão muito perigosa, porque ao discutir com o chefe da perícia criminal francesa, à época, justamente sobre crimes cometidos com arma de fogo, a bala, e eles estavam com um sistema lá, protótipo também, nesse caso, a casuística da França, no ano de 2005, que era o ano que a gente foi lá visitar a França, o diretor do Instituto Técnico Científico da França, que só tinha uma sala onde era feita a perícia praticamente da França inteira, no último ano tinham havido 17 crimes por homicídio com arma de fogo na França. Então, você transmutar um sistema penal desse, com uma realidade tão distinta quanto a nossa, numa questão de crime por homicídio de arma de fogo, eu acho que a gente tem que realmente trazer questões, mas trazer modelos e discutir, na realidade, a realidade do dia a dia, me desculpe, tentar fazer consultas prévias em todo tipo de fato que acontece, como a nossa deputada Keiko Ota apresentou aqui. As famílias precisam de pressa, as famílias querem um atendimento célere, 24 horas por dia que as delegacias ficam abertas em atendimento, e aí em resposta à própria Polícia Civil, que tem um volume de trabalho muito maior do que o da Polícia Federal. Convém falar aqui que é o atendimento primeiro da sociedade, é o tapa que a sociedade dá nas autoridades públicas, na polícia. Quando chega o caso quente, fervendo na rua, na realidade, não há tempo nem para você consultar, assim reunir a equipe ali de polícia e sair para a rua imediatamente para tentar buscar e encontrar quem foi o autor daquele crime naquele momento imediato. Então, falar em estatísticas mínimas, ínfimas de alguns países europeus, eu acho bastante diminuir a questão do debate. Eu acho que a gente tem que trazer dados, sim, todos, científicos, mostrar tudo o que acontece no Brasil, trazer modelos de fora, com certeza, a gente pode aprender, pode discutir, vamos tentar encontrar um modelo ideal para a nossa sociedade. Mas esse debate tem que ser longo, eu acredito que não saiam soluções fáceis, porque se nós já estamos aí há quantos anos de república, tantos anos de crescimento das instituições, seja dentro da democracia ou seja em outro momento menos democrático da nossa nação, eu acredito que o modelo ele está progredindo, o modelo tem uma fase de crescimento, amadurecimento, e esse amadurecimento acontece aqui nessa casa, justamente em fóruns como esse,
deputado Otávio Leite, que a gente agradece participar e a gente gostaria, sim, de sempre que possível retornar a essa casa, trazer dados científicos, participar das discussões, participar da construção dos textos. Eu acredito que a instituição Polícia Federal tem muito a contribuir, não só através da sua direção geral, mas através também dos sindicatos, associações que terão um momento adequado para permanecer nessa casa e expor os seus pontos de vista. A gente gostaria, sim, de agradecer a todos no Congresso Nacional e nos colocarmos para auxiliar e ajudar no que for necessário para engrandecer o sistema de segurança pública desse país. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu passo a palavra ao doutor Jorge Luiz Xavier e anuncio também a presença do ex-deputado Zé Freire, que está conosco aqui. Bom, presidente, inicialmente agradecer o convite para participar desse momento, eu acho que importante nessas discussões sobre o futuro da investigação criminal no país. Eu acho que eu reitero a minha posição inicial de que eu considero que a investigação direta